Saúdo os amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz porque a escola dominical durante este mês, ela tem atingido o seu real objetivo. E desde já eu sou agradecido pelo Regis, pelo missionário José, os assuntos que eles colocaram aqui para nós, até agora, irmãos, atingiu o objetivo. E eu tenho estado muito feliz, eu glorifico e agradeço a Deus, sempre nas minhas orações, porque eu tenho certeza que isso aqui não foi um propósito apenas meu, do Pai, mas foi muito mais do que isso. Foi o Senhor colocou isso em nossos corações. Irmãos, também fico feliz pela presença de cada um de vocês que está aqui nessa manhã, porque não é nada fácil hoje em dia ouvir doutrina, ouvir ensino, ninguém quer mais, né, pastor? É uma prova tão grande, inclusive durante todos esses domingos que estão sendo realizadas essas palestras, eu fiquei a pensar no seguinte. Tanto os domingos que se passou, como hoje. Porque, irmãos, hoje a gente vai tratar de um assunto bastante diferente do que já foi tratado anteriormente. O assunto que nosso irmão registrou foi mais ou menos uma crença que a igreja evangélica tem em relação à Bíblia, que a Bíblia deixa claro com questão do assunto que o irmão tratou. Muito claro. Já nosso missionário José trabalhou um assunto de defesa da igreja. A gente chama de apologia, certo? Mas o assunto de hoje, o assunto do próximo domingo, que tem a ver com isso, quem está aqui hoje, com toda certeza vai querer estar comigo aqui, e vocês vão entender muito mais ainda do que eu vou falar aqui. Eu só vou mostrar com vergonha para vocês. Internamente vai ser nosso mais. Com certeza eu creio que vocês estarão aqui. Mas eu denomino, irmãos, o assunto de hoje, do próximo domingo, com um trabalho interno. A gente mostrou a crença, nós mostramos a defesa dos assuntos relacionados anteriormente, e hoje, domingo, nós vamos trabalhar assuntos relacionados a problemas internos, que infelizmente nós enfrentamos hoje na nossa igreja, na igreja evangélica brasileira, inclusive mundial. Por que a igreja está do jeito que está hoje? Então a gente vai entender tudo isso aqui durante todo esse estudo. Irmãos, eu denomino isto como restauração. Já outras pessoas defendem até, irmãos, uma nova reforma. Olha só, a reforma protestante que aconteceu lá no século XVI, por Martinho Lutero, ele está certo que o seu objetivo não era sair da igreja católica, mas com a mudança que ele começou a propor, a igreja católica acabou isso mudando. Mas, irmãos, hoje a gente vive uma situação tão difícil, parece que hoje a gente precisa, nós internamente, se reformar, se restaurar, voltar ao que os apóstolos pregavam, voltar ao que aqueles todos os nossos irmãos durante toda a história lutaram, acreditaram e persistiram na mensagem bíblica. Mas hoje é totalmente diferente. Meus irmãos, eu estava pensando, olha só, antes de entrar no assunto mesmo, tem aqui 12 páginas. Não, acredito que não falarei tudo, tá bom? Mas depois vocês podem conferir lá no meu blog. Eu vou colocar em tudo lá para vocês poderem ler. Mas olha só, se a gente for pensar o seguinte, o pastor Raimundo, vamos olhar para outro, o pastor Raimundo era um dos membros da igreja batista, e está todo mundo aqui sentado na reunião, e o pastor disse: irmãos, eu estou com uma nova ideia para a igreja. Eu estou pensando em adotar a teologia da prosperidade, a teologia de curas. Certo? Então, irmão, a Bíblia diz, e até aquele que é um cristão, eu gosto de cantar, eu vou lembrar: Cristo cura sim, Cristo cura com certeza. Mas a gente vai entender que o que está acontecendo desses curas por aí é um exagero. Será que de fato acontece toda essa coisa? Então, olha só, pastor Raul, para os membros, vamos
esforço vou adotar agora a teologia da prosperidade, a teologia de cura. Abandona todo aquilo que até mesmo a igreja batista, depois da história, defenderia proibido. Aí o pastor até muda o nome da igreja. Igreja Batista dos Milagres de Deus. O pastor aqui reuniões 7, meio-dia, 15 e 17 horas, exclusivamente às 19 horas. Irmãos, tinha gente até aqui. Só ia, o pastor nos dias só ia ficar aqui, nem cadeira. Igreja Batista dos Milagres de Deus. Irmãos, acho que essas luzes aqui seriam todas fechadas. Por quê? Porque a palavra do pastor até a rua é a não é mais aquela doutrina, aquela coisa que Bíblia vai fechar. Vamos ignorar, os tempos são outros. Vamos adaptar, vamos aceitar tudo isso. Irmãos, tudo que temos visto hoje dentro da igreja brasileira, nessa questão de teologia, que a gente sofreu, infelizmente, a gente herdou mais de 100% dos Estados Unidos. As pessoas lá começaram a propagar, não, vamos mudar esse negócio aqui, que está meio errado aqui. Então, irmãos, eu vou pedir para algumas pessoas, irmão Edson, por favor, abra aí Jeremias, capítulo 23, e no versículo 16. A irmã Cristina, eu vou pedir para a irmã Cristina abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 5. Edson, Jeremias 23 e 16. E vou pedir para o irmão Regis abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. São 4 versículos bastante diferentes, mas eu vou pedir para o irmão abrir João, versículo capítulo 6. Os versículos serão o 2, o 11, o 26 e o 66. Daqui a pouco eu vou tornar a dizer. E os demais irmãos, abram em 2 Pedro, no capítulo 2, e os versículos do 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Irmã Cristina, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 5, Jeremias 23, versículo 16. Nosso irmão Regis, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 2, 11, 26 e os 66. Certo? A gente primeiro vai ler os versículos dos irmãos e depois os demais comigo acompanhar a leitura da carta de Pedro, essa segunda carta de Pedro. Edson, pode ler o seu texto. Assim diz o Senhor, o 17. Não deis ouvido à palavra do profeta que entre vós profetizam e vos enchem de voz de esperança. Fala do nosso coração, não que venha a boca do Senhor. Irmãos, Jeremias, usado por Deus, estava condenando todos os falsos profetas existentes dentro do povo de Israel. Jeremias dizia que o povo não os ouvisse porque eles falavam coisas vãs. Falavam aquilo que é do seu coração e não de Deus. Segura aí, isso daí. Irmã Cristina. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Deus, e como ensino segundo a piedade, infatuado, nada emprego, mas teimosia, com questões de contendas e palavras, e que nasce inveja, provocação e difamações, feitos malignos, altercações e princípios, por homens cuja mente é pervertida, e se faz da verdade de fundo, e a piedade é fonte de luz própria. Paulo aconselhando a Timóteo. E Timóteo, a gente sabe que ele estava prestes a liderar a igreja em Éfeso. E Paulo adverte para Timóteo que ele tivesse cuidado com aqueles que queriam pregar, mas não
finalzinho diz isso aí dentro do Cristina. Na minha versão aqui diz: aparta-te destes que estão pregando com objetivos de lucro. Segura aí, segura. Olha o nosso irmão Regis, vai ler o Evangelho de João. Seguiu a feroz confusão, porque tinha visto sinais que ele na cruz do Cristo. Então Jesus tomou o pão para graça do Cristo de Deus, também igualmente os peixes, quanto Jesus. E tendo se encontrado do lado do mar, perguntaram até quando chegasse a Cristo. Havia dito muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andava por ele. O 26 que o irmão leu. É o 26. Pode ler o 26. Respondeu Jesus, verdade, pode procurar não ter visto os sinais, mas porque com eles os pães do passado. Amém. Olha só. O início desse evangelho aí, fala do versículo 2, Jesus operava muitos milagres. No versículo 11, o povo precisava se alimentar fisicamente. E o que acontece? Jesus vai e multiplica os 5 pães e aqueles 2 peixes. No versículo 26, mostra aqueles eram discípulos de Cristo. Eram outros, não acreditou. Então eles vão atrás de Jesus. Aí Jesus está logo descendo, está logo uma rasteira neles. Vocês estão me procurando porque eu saciei o que vocês queriam, com pão, com peixe. Vocês não estão atrás de mim porque eu operei aqueles sinais, que Jesus falou lá no versículo 2. E no versículo 66, João relata que aqueles discípulos deixaram de seguir Jesus. Por qual motivo, meu irmão? Porque eles não estavam atrás de Jesus, que poderia operar muito mais do que dar pão e peixe para eles. Eles queriam satisfação pessoal, satisfação material. Queriam esbanjar o que Jesus queria mostrar para outra coisa. Então, olha só, no texto que ele podia mais abrir, olha o que Pedro diz. E também houve entre o povo falsos profetas. Lembra do texto que o irmão Alisson leu? E tem outros, tem muitos outros textos que falam de falsos profetas dentro do povo de Israel. Como entre vós haverá também falsos doutores, que a irmã Cristina leu. E tem outros versículos também que falam que introduzirão em comportamento heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será pressionado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Não, dormita. Então Pedro estava alertando aqueles irmãos que na primeira carta fala. Pedro escreve esses capítulos para 5 regiões diferentes. Se você ler o versículo 1 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, ele relata isto. Então olha só, irmãos. Pedro estava alertando a existência de falsos doutores dentro da igreja. E nessa igreja já enfrentavam problemas. Já tinha os gnósticos, já tinha os docetistas, já tinha os judaizantes, tudo querendo enganar a igreja. E heresia dentro da igreja sempre foi uma coisa comum em toda a história do cristianismo. O que você vê hoje não é nada estranho, entendeu? É uma coisa que sempre existiu. Mas graças a Deus, que Deus sempre do meio dali, Deus levanta e restaura aquele povo que quer compromisso com ele. Graças a Deus por isso. Mas irmãos, no começo eu falava o seguinte: tudo que hoje é o evangelho no Brasil, a gente
da pedagogia. Toda ação que você for trabalhar, comece falando do tempo presente para depois você voltar para o passado. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, já no meu costume de falar assim mesmo. Então, olha só, mas a gente entrar propriamente no texto aqui, tudo que a gente tem hoje, em questão de teologia, prosperidade, de cura, de leitor, de pregadores americanos, são muitos, milhares. Os Estados Unidos é assim, cheio. Mas eu vou citar apenas o nome de 6 que são bem conhecidos de todos nós. Kennedy Reagan, alguém que já vai falar de Kennedy Reagan já? Fundador da igreja Verbo da Vida. Certo? É ele o principal nos anos 70, nos anos 60, aliás, nos Estados Unidos, ele começa a divulgar a teologia da prosperidade. Ele faz uma releitura bíblica e começa a ver e diz: a Bíblia, ela fala que o cristão não pode adoecer e tem que herdar tudo, mas tudo de bom e do melhor desta terra, porque ele é filho de Deus, ele é obrigado a ter tudo isto. Aí vem Benny Hinn, você já viu Benny Hinn também, né? Ele que é um best-seller, Bom Dia, Espírito Santo, né? Irmãos, é outro que propaga também, Kennedy Reagan propagou, já bateu as bolas. Benny Hinn, quando Kennedy Reagan propagou a teologia da prosperidade, Benny Hinn propagou a questão da cura, a cura exacerbada. Até um vídeo no YouTube, eu acho que alguns irmãos aqui já viram. É isso, mano. Do culto, não sei se é uma igreja, eu não sei. É nos Estados Unidos. E irmãos, ele está aqui, ele está orando sobre o povo. Vamos imaginar que tem pessoas aqui até matar os nossos irmãos. E ele dá um sopro. Meus irmãos, esse pessoal todo encai. Aí é o chamado cai-cai do espírito, né? A verdade é, eu gosto de falar isso bastante também. Esse senhor dá um sopro, e quando eu fiquei vendo aquele vídeo, irmão, eu pensei, se for um sopro, eu vou tornar para fazer dentro da igreja. Nossa, aí, né? Desse jeito. Aí vem T.L. Osborne, que divulga muito a literatura de T.L. Osborne, Henrique Soares e Edir Macedo. Morris Cerullo, quem não ouviu falar aqui Morris Cerullo? Mark Murdock. Esses dois é a dupla dinâmica da prosperidade atualmente dentro dos Estados Unidos. Né? E Morris Cerullo é assim, você vai falar para daqui a pouco a gente vai chegar lá. Né? E William Branham. Quem já ouviu falar William Branham, fundador da igreja da fé, naquele tempo pastor César Augusto, segue nas suas doutrinas. E ele aceitou toda a teologia de cura lá nos Estados Unidos e começou a propagar para todo mundo. Certo? Então, irmãos, antes que eu novamente entre no assunto, eu vou falar de 3 coisas novas que estão acontecendo neste exato momento no neopentecostalismo brasileiro. Certo? Olha só, Igreja Universal, essa campanha é mais recente. Inclusive, esta campanha termina hoje, dia 20 de agosto. Igreja Universal, abandonada pelos primeiros 21 dias de agosto a mídia brasileira. Por quê? Aí ele Macedo fala: televisão, internet, jornais, rádios e revistas não são divinas, não é de Deus. E se aproximem de Deus. Irmão, se não é divino, por que ele usa jornal, por que ele usa rádio, por que ele usa internet, por que ele usa televisão, por que ele usa revista? Se afaste e se aproxime de Deus. E ele está chamando isso de jejum. Não vai comer televisão. Irmãos, entendam. Sabe qual é o real objetivo? Não é nada de se aproximar de Deus. Nada disso. Sabe o que é? Ele fez esta campanha para que os seus fiéis, que hoje dizem que é aproximadamente 8 milhões no mundo inteiro, é só da Igreja Universal, 8 milhões, olha só. Mas dizem que esse dado é meio mentiroso, porque desde 2003 a Igreja Universal, em questão de fiéis, só faz cair. Ela já perdeu 24% do seu número de fiéis. Que foi bom calcular e responder agora, mas
motivo, divisões internas e os crentes genéricos, que ficam na Universal, ficam na Mundial, vem para a Batista, vai para a Assembleia Presbiteriana, Congregacional Luterana, Deus é amor, mas esse carro não tem distinção nenhuma. Está tudo claro. Se aproxima de Deus. Sim, o objetivo, esses fiéis, desligue, Edson, a televisão para que eles não assistam a Rede Globo. Então quer dizer que a Record é Deus, ou ele é Deus, e a Igreja Universal é Deus. Esse é o real objetivo. Não tem nada de fugir disso, não. É desligar a televisão. Ou seja, Edir Macedo está sabendo que os seus fiéis, boa parte, está conectado na Rede Globo. Isso foi tão ridicularizado que o jornal da Inglaterra citou isso. Acho que é o The Guardian, no jornal. Ridicularizou completamente lá na Inglaterra essa notícia de Edir Macedo. Vitória em Cristo. A gente sabe, irmãos, que se lembrar lá, hoje ele não está nas partes da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Esse divulgou completamente. E fundou a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E olha só o que ele anda propagando ultimamente. Ele anda defendendo o trízimo, não é o dízimo, não é o trízimo. Quem começou com esse negócio de trízimo, irmão Nazário, foi apóstolo Valdemir Santiago. Apóstolo, não foi esse termo. Foi Valdemir Santiago, vamos lá, Valdemir Santiago, que começou com o negócio de trízimo. De 30% do seu salário. Bom, é difícil achar isso na Bíblia, né? Ele anda defendendo o trízimo e a sua nova campanha. Doe uma oferta de R$911. E com o prêmio você vai ganhar uma Bíblia de oração de Morris Cerullo. Então, quem tiver a vinha e querer contribuir para você levar lá fora, ele está lá esperando. R$911. Há 2 anos atrás ele fez uma campanha com Morris Cerullo também. Doe R$900. Isso com Morris Cerullo falando. Doe R$900. Você vai ganhar a Bíblia, batalha espiritual e vitória financeira. E eu vou pedir a Deus para que derrame uma bênção sobre você. Esse cara tem muita intimidade com Deus, com ele, irmão de Deus. Igreja Mundial. Essa eu lembrei logo do pastor. O pastor comentando, acho que quinta-feira. Participe da campanha Pesca Maravilhosa e receba em casa um par de meias. Ser tu uma bênção. Nós vamos trocar nossas meias, porque a gente não é abençoado, não. Baixa até estar me falando que na meia tem lá o nome, ser uma bênção. Pastor disse que cuidado que tem um pé grande, que não cabe não. Qual o valor, pastor? Não explica, pastor, o valor, só tinha vindo aqui na meia tem uma logomarca da igreja, e ser tu uma bênção. E ao lado, né, perto tem aquele versículo de Deuteronômio 28:6. Bendito serás quando entrar, entrarás ao sair. Par de meia, que não é grande. Inclusive o pastor estava fazendo propaganda, leva a tua calça, só dá para cobrir esse ossinho que o osso não. Essa meia branca, que não é cara, não. Cada par de meia desses eles estão vendendo. Inclusive o Valdomiro estava lá orando, abençoando. É R$153. R$153. E ainda mais o Valdomiro orando, abençoando, depois falando. E isso é apenas um preço simbólico. Meu Deus do céu, 153, para ele é simbólico, está ganhando milhões, mas para um de nós, para um par de meia daqueles, por R$153, é um absurdo. Um montão lá, e isso vai vender por quanto? Uma boa, meus irmãos, as pessoas gostam de ser enganadas. Eu comentei com o pastor quinta-feira sobre isso, e Joaquim de Andrade tem um dos palestras esse ano na consciência cristã. Ele falava, irmãos, vamos colaborar com a vida da consciência cristã, a entrada franca, não se cobra nada, e sabe-se que o alimento é de alto custo. Ele disse, olha, se eu levar para o processo um desses líderes aí, em apenas 1 hora arrecadar um dinheiro,